Olá, aqui é Diego Mangabeira, esse é mais um vídeo, um podcast da Alquimia da Mente. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre como superar seus limites internos, né? E basicamente limite, a gente tem uma conotação, a gente pode entender a semântica, o significado de diversas maneiras. Primeiro a gente tem que falar o que é limite, né? O que é o seu limite? Então a gente fala, por exemplo, seu limite pessoal, profissional, financeiro. A gente pode, quando a gente vai alinhando isso ao mundo das infinitas possibilidades, você começa a quantificar isso em metas, em objetivos. Quando você, por exemplo, escreve suas metas lá no começo do ano, né? 1º de janeiro, ou deveria, né, ter escrito as suas metas, a gente sempre fala, coloca lá, quantifica o quanto você quer ganhar naquele ano, quantifica quanto que você quer fazer naquele ano. Então, basicamente, você vai definindo. E o limite, ele é fundamental. Se a gente pensar, vamos pensar em relação a um exemplo prático. Você imagina ganhar naquele ano 100 mil reais, 100 mil dólares, 100 mil euros. Basicamente, você está definindo o seu limite. E nessa perspectiva, não tem nada de errado, né? Basicamente, o limite vai ser o quê? Uma visão, vai ser como se fosse uma forma de garantir que naquele ano, naquele espaço de tempo, você consiga alcançar um determinado objetivo. Então, se nós pensarmos em relação à caracterização do que é um limite, limite tem a ver com isso, simples assim. E é interessante quando a gente fala, não, eu tenho que ultrapassar meus limites, eu tenho que ir além dos meus limites. Espera aí, mas qual que é o seu limite? Na maior parte das vezes, você não tem nem pré-definido o que é uma meta, o que é um objetivo, nem o seu limite. Então como que você vai alcançar algo além daquilo que você nem definiu? E é interessante, por isso que a gente vê ao longo do mundo, a gente fala 97% das pessoas dando voltas em círculos ao invés de ter uma direção correta. A maior parte das pessoas, elas são imediatistas, ou seja, elas querem velocidade, mas elas não têm direção. E pode ser o seu caso. Você está querendo acelerar todos os seus planos, os seus sonhos, as suas metas, mas falta o que dentro da sua vida profissional, financeira? Na grande maioria das pessoas, as pessoas procuram sempre vídeos, podcasts sobre prosperidade, ganhar dinheiro, mas são as pessoas que menos vão ter dinheiro, porque basicamente não é o dinheiro pelo dinheiro. Quando você vai alcançando, inclusive, conhecimento, sabedoria sobre isso, as pessoas que ganham dinheiro, elas não procuram dinheiro. Por isso que elas têm dinheiro. E a mesma coisa é com você. Falta direção. E é por isso que é tão importante você pré-definir o que é o seu limite. A gente começa esse podcast, esse vídeo falando nisso, porque não adianta você alcançar algo para sempre, longo prazo, usando os princípios que nós ensinamos aqui da alquimia da mente, né? Além disso, a lei natural, né, que basicamente é atemporal. A gente não pode usar, por exemplo, o conhecimento das antigas civilizações, entendendo que, na verdade, o que a gente tem hoje seria, ou a única pré-concepção, a parte mais avançada da humanidade, sendo que não é desse jeito que a gente tem que encarar. Por isso que é tão importante você colocar no papel aquilo que você almeja, aquilo que você imagina para você, para sua família, seus filhos, suas filhas, né? Para quem você ama. E basicamente também pode ser só para você. Tudo bem com isso. O grande lance é você ter clareza. Não adianta você querer avançar, principalmente no desconhecido, que nós alinhamos muito com a física quântica, sendo que a grande maior parte do átomo é vazio. Então não adianta você avançar sem uma direção pré-concebida, sem, na verdade, por exemplo, saber para onde você está pisando, porque na grande maioria das vezes, se você não sabe para onde você está pisando, você vai que nem construir um castelo na areia, né? Ele vai desabar e muitas das vezes essa frustração, a gente fala até na alquimia da mente, do efeito sanfona quântico, ou seja, você avança, mas ele retroage, né? Ele recua. Você avança e recua. É a mesma coisa que você tenta emagrecer, mas você engorda. Emagrece, você engorda. Você ganha dinheiro, você perde dinheiro. Você ganha dinheiro e perde dinheiro. Ou seja, você não está criando uma estrutura sólida, verdadeira, a qual você pode alcançar. E quando a gente tem clareza nisso, a gente pode entender como eliminar os limites internos e externos. Aí, no caso, quando a gente pré-define, peraí, eu sei que eu posso ganhar determinada quantidade de dinheiro naquele ano, por exemplo, uma meta 1.000. Ou mesmo, eu sei que eu tenho meus limites internos em relação às crenças, né? Por quê? Aí, no caso, você tem clareza por que aquela crença, aquele medo, aquele trauma, ou mesmo alguma dor emocional, se repete dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos, dentro daquilo que você é, porque você já sabe de onde que veio.
Sem esse passo a passo, sem esse trabalho de casa, você novamente vai continuar andando em círculos, procurando respostas às quais não chegarão tão facilmente, ou mesmo você não vai utilizar a sua tecnologia que já está dentro de você. Né? Você tem 3 cérebros dentro de você. Você tem o cérebro, que basicamente é o córtex cerebral. Você tem o seu coração, que também é um cérebro, ele pensa por si mesmo, tem 40 mil neurônios sensoriais. E você tem o seu sistema digestivo, 1 milhão de neurônios. Ou seja, você está usando só uma parte disso. E além disso, às vezes você usa só uma percentagem de um desses cérebros. Olha que interessante. E quando a gente almeja, quando a gente amplia, quando a gente entra de verdade, não fingindo, não, eu gosto de expansão, de prosperidade, de abundância, esse é o meu mundo, né? Às vezes você está meio que também se enganando, porque você quer aquilo, mas você não quer entrar de cabeça. Você já entra fugindo, sabe? Você chega fugindo, né? E não dá, né? Se você ainda não tem coragem suficiente para encarar de frente seu limite, é muito difícil você sustentar o seu crescimento, porque você pode até começar, né? Você pode começar, às vezes, vamos pensar um exercício físico, uma academia, você querer emagrecer, você pode querer começar a ganhar dinheiro, você pode querer começar a procurar melhores oportunidades profissionais ou uma transição de carreira, uma empresa que você gostaria de trabalhar, às vezes procurando oportunidades profissionais, o LinkedIn, né, a maior rede profissional do mundo. Em relação a relacionamentos, você pode começar a ler livros, procurar mentoras em relação ao relacionamento para encontrar a pessoa amada. E pode começar um monte de coisa ao mesmo tempo, mas quem garante a sustentabilidade disso no longo prazo? O que eu quero dizer para você? Você é ótimo de começar seus sonhos, ideias, metas, pô, legal, bacana. Mas talvez a maior falha que você tenha para eliminar esses limites internos e externos está na continuação disso. Ou seja, no desenvolvimento. Porque é esse desenvolvimento que você vai chegar ao quê? No seu objetivo, que é um novo limite que você vai traçar dentro de você. Imagina que você tem um limite, mas quando você elimina o seu limite, você vai chegar num outro limite. Você está entendendo? Então, assim, dentro do seu relacionamento tem um limite. Dentro do que você ganha de dinheiro, tem um limite. Dentro da parte profissional, vai ter um novo limite. Sempre vai ser assim. Você não entendeu ainda o jogo? E é engraçado, porque as pessoas, elas fantasiam, elas são românticas, elas querem, não, eu vou eliminar meus limites, eu vou desaparecer com isso, né? Às vezes eliminar minhas crenças limitantes, vou fazer isso desaparecer. Então você vai deixar de ser quem você é, porque a crença limitante reverbera quem você é, numa perspectiva positiva até, não negativa, porque esses limites, essas sustentações que foram criadas por você também como observadora, observador e observada, observado, fazem quem você é. Na mesma perspectiva, o limite que você tem hoje foi traçado por você. Ah, Diego, mas você não entende, foi minha família, foi minha carreira, foi meu chefe chato, foram aquelas pessoas que tiveram preconceito em relação a quem eu sou, sempre eu fui passada para trás. Você vai começar com esse discursinho, frequência vibracional baixa, vitimismo, todo mundo é contra você, né? Basicamente você não é o senhor, a senhora do seu destino. É nisso que você vai continuar? Nessa mesma matrix mental da escassez, do medo? Ou você quer uma vida de verdade renovada, assumindo que o que aconteceu, aconteceu, ponto final. Agora daqui para frente, quem que vai fazer essa jornada diferente? É você. Então o limite, ele serve como se fosse um farol, né? A gente pensa nas antigas civilizações, o grande, lindo farol de Alexandria, né? Umas grandes obras aí na antiguidade. Então ele iluminava quando nós chegávamos em Kemen, né? Em Kemet, que era o verdadeiro o nome do Egito. E aí você chegava no porto ali de Ken. É a mesma coisa na sua vida. O limite ele vai o quê? É o seu farol. A partir do seu farol você vai encontrar o próximo farol. E assim que você o quê? Vai traçando o seu caminho. Então o limite não é o fim. O limite é tanto o fim como o novo começo. Se você entendesse isso de uma maneira esotérica, oculta, tal como eu sou um alquimista, a alquimia da mente foi criada pela gente. Então, para te ajudar a entender que o fim é o meio é o fim. É como o princípio da correspondência, o que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Polaridades, o que é positivo também é negativo. Branco também é preto. A luz também é escuridão. Mas os dois são os dois. Então, quando você começa a entender isso, caramba, minha vida dá um salto quântico. Porque você começa a entender que eu tinha uma limitação em relação ao meu entendimento, em relação ao meu conhecimento,
em relação à minha sabedoria. E quando você dá esse salto, você começa a ver que o mundo se abre, cada vez você supera o que você considera como limite e você avança. Se você quer alguma ajuda em relação a isso, porque às vezes é muita informação, é muito conhecimento, eu não sei como lidar isso na prática, clica no primeiro link da descrição que tem um curso, um treinamento nosso para te ajudar nesse avanço. Às vezes é meio difícil ir sozinha e como a gente sempre fala, você sempre tem a nossa ajuda, né? Tem os nossos cursos, treinamentos e mentorias para te ajudar. Então clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo ou do podcast para você conhecer e saber mais sobre esse treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos nos próximos vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!